Muito bem, meus queridos, vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos falar agora um pouquinho sobre escala musical. Escala musical é uma coisa primordial para os nossos estudos. Vamos começar a caminhar agora para a parte, vamos dizer assim, um pouco mais prática da nossa aula. Embora o nome seja teoria musical, muita coisa que a gente vê na teoria são conceitos que você vai aplicar na sua prática de estudo, quando você estiver tocando mesmo com alguém, estiver fazendo alguma apresentação, coisas do tipo, tá bom? E para começar, vamos partir da escala, começando pelo básico do básico. Ou seja, vamos começar pela escala que a gente aprende logo de cara. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza? Então nós temos aí essas 7 notas da escala musical: do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí ela vai se repetindo. Quando você chega no si, você continua seguindo do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela vai numa espécie de ciclo, tá? Ela vai numa espécie de ciclo. Só que tem uma coisa importante também que vocês precisam aprender: a pensar a escala no sentido aqui, ó, anti-horário, ou seja, voltando. Por quê? Nem sempre a música vai estar seguindo a escala em linha reta. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, ela vai descer. Ora vai pro mi, vai pro fá, vai pro sol, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai pra frente, vai pra frente, vai voltar, vai pra frente, vai pra frente, vai voltar. E vai ficar nesse zigue-zague na partitura, nesse zigue-zague visual aí nos seus estudos quando você estiver acompanhando uma cifra ou coisas nesse sentido, tá? Então é muito importante a gente saber a escala musical de duas maneiras. Primeiro, começando aqui por qualquer nota aleatória que não seja necessariamente o do, começando por qualquer nota da escala e seguir a sequência. Por exemplo, comecei pelo mi, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, por exemplo. Comecei pelo sol, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, e assim vai. Beleza? Aqui eu vou colocar uma coisinha que provavelmente alguns de vocês já sabem, que nós temos ali os sustenidos ou bemóis, né, que a gente chama de meio tom. Eu vou colocar aqui, mas em breve a gente vai falar em outra aula um pouco mais detalhado sobre isso. Do, nós temos aqui o sustenido para mudar para o ré. O ré nós temos aqui um sustenido no meio do caminho que você pode usar para ir para o mi. Do mi para o fá você não vai ter um sustenido. Do fá para o sol você pode ter um sustenido também. Do sol para o lá você pode ter um sustenido também. Do lá para o si você pode ter um sustenido também. Do si para o do, que no caso vai retomar aqui, você também não tem necessariamente. Existem algumas regras e explicações teóricas sobre o uso do sustenido aqui entre o mi e o fá e entre si e o dó, mas esse é papo para uma outra aula, porque senão vai ficar muito complicado para vocês. Por que eu estou falando isso? Quando você vai no sentido ascendente, ou seja, do grave para o agudo, se você não lembra o que é isso, está lá na aula de propriedades do som, do grave para o agudo, você vai colocando esse joguinho da velha, ou como a moçada mais nova conhece como hashtag, só que na música ele tem um nome, se chama sustenido. Sustenido, deixa eu colocar aqui embaixo para você ver o que é. Vou escrever aqui, ó, sustenido. Sustenido. Esse joguinho da velha se chama sustenido. Tá? E aí, quando você pensa no sentido descendente, ou seja, vindo do agudo para o grave, nós temos outro símbolo que a gente pode usar, voltando aqui, que é um Bzinho, que ó, si,
Entre o Si e o Lá eu posso ter esse Bzinho, que é um bemol. Lá e Sol eu posso ter esse Bzinho. Sol e Fá, entre eles eu posso ter esse Bzinho. Fá, Mi, aplica a mesma regra, não tenho nada. Mi pro Ré eu aplico esse Bzinho. Ré pro Dó eu posso também aplicar esse Bzinho. Dó pro Si eu mantenho a regra de não ter nada. Esse Bzinho se chama, esse Bzinho aqui, ó, se chama bemol. Bemol. Tem uma explicação teórica para isso, né? Histórica também, inclusive. E se você quiser, a gente pode bater um papo isso numa aula, que a gente pode criar uma aula de história da música. Comenta aí no comentário para ver se vocês querem uma aula de história da música, nem que seja uma parte mais introdutória. Maravilha? Então a escala a gente precisa entender que ela funciona. Quando a gente fala assim, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, uma notinha de cada vez aqui, sem intervalo, né, sem esse acidente, sem esse nome, sem essa figura ou sem essa, a gente chama isso de grau conjunto. Tá? Nós temos aí também o grau conjunto. Vou pôr aqui embaixo aqui, ó, grau conjunto, de vermelho com vermelho. Grau conjunto. Ou seja, a escala ela vai nota por nota da escala, tal como ela tem que ser, nota por nota da escala, tal como ela tem que ser. Beleza? Quando a gente colocando esse acidentezinho aqui, esse sustenido, ou quando a gente volta colocando o bemol, a gente chama isso de aproximação cromática ou escala cromática. Eu vou falar isso melhor em uma outra aula. Por enquanto é só para deixar você com curiosidade. Eu quero que você foque agora nessa aula o quê? No vermelho, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si como grau conjunto. O sustenido, para você conhecer a nomenclatura, e o bemol, para você conhecer a nomenclatura. Lembrando que sustenido você vai usar normalmente em escala ascendente, ou seja, indo do grave para o agudo. E o bemol, vem aqui na ponta, você vai usar do agudo para o grave, quando você vem do Si para trás, agudo do grave para o agudo, Dó para o Si. Maravilha? Grau conjunto. Como eu vou saber distinguir se isso aqui é grau conjunto? Tem um nomezinho que é muito importante você saber, ou melhor, tem uma forma de você colocar em padrão para você poder conhecer melhor. Vamos colocar aqui para você? Vamos lá. Nós temos um padrão e eu vou colocar esse padrão aqui para você. Vou repetir a escala aqui embaixo para você ter uma noção. Então nós temos aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si, beleza? Nós temos um padrão que a gente pode colocar aqui para a gente começar a ter uma referência melhor do que é o que. Você põe aqui, ó, Dó pro Ré. Se eu tenho Dó, Ré e eu tenho um acidente perdido aqui no meio, eu posso colocar isso como um tom. Tom. Beleza? Tom. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou pro Ré. Ré, Mi. Ré, Mi. Ré, Mi. Eu tenho então mais um tom, porque se você olhar no seu referencial aqui, ó, Ré, Ré sustenido, Mi. Eu tenho mais um tom. Eu tenho agora aqui
Mi, Fá. Mi, Fá. Olha o desenho como eu coloquei diferenciado aqui. Mi, Fá, eu não tenho nenhum acidente, nem de um lado nem de outro. Então eu posso classificar como meio tom. Beleza? Acredito que você já deve ter entendido aí o padrão. Fá pro Sol. Eu tenho aqui em cima um sustenido ou um bemol aqui embaixo. Então eu tenho um tom. Tom. Sol pro Lá. Eu também tenho um sustenido, então eu tenho também mais um tom. Lá pro Si, mesma coisa. Lá pro Si, mesma coisa. Eu também tenho um tom. Aqui eu vou fazer diferenciado, ó. Do Si, eu vou fazer aqui entre parênteses no cantinho. Pro Do, coloquei um Dozinho aqui de azul. Do Si pro Do, eu vou colocar aqui, ó, também o meio tom. Meio tom. Tá apertadinho aqui, mas dá pra olhar, tá? Então, vou simplesmente repetir esse Do aqui na ponta. Maravilha? Do, Ré, tom. Ré, Mi, tom. Mi, Fá, meio tom. Fá, Sol, tom. Sol, Lá, tom. Lá, Si, tom. Si, Do, que seria essa repetição aqui, meio tom. Beleza? Esse daqui, gente, é o padrão que a gente chama de modo maior e tem um nome grego chamado jônio. Ou algumas pessoas chamam de jônico, também não está errado não. Jônio, modo maior jônio, ou seja, sempre que você vê uma escala que tem essa proporção de distribuição, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, você tem um modo maior jônio, tá? Daí que a gente começa, quando a gente começar nas próximas aulas, falar um pouco sobre outros modos maiores, onde começa a aparecer algumas dessas figuras, como sustenido ou bemol, tá? A gente chama esses nomes aqui como acidente. Dó, Dó sustenido é um acidente. Ré, Ré sustenido é outro acidente. Então a gente vai, a partir das próximas aulas, colocando novos acidentes. Mas, por enquanto, não é a próxima aula seguinte a essa, tá? Essa aqui, por enquanto, para a próxima aula, eu quero que você tenha em mente esse cara aqui, ó. Essa sequência. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, repetindo. Que a gente chama de grau conjunto. Nós vamos fazer exercícios baseados no grau conjunto, beleza? Então, fica aí que a próxima parte dessa aula vai ser com exercícios em grau conjunto para você começar a se localizar com relação às escalas musicais, para que você aprenda e fixe na sua memória definitivamente como você se localiza na escala, seja ela começando por qualquer nota no movimento ascendente indo do grave para o agudo ou descendente vindo do agudo para o grave, beleza? Então a gente se vê na nossa próxima aula, na nossa aula 2 de escala musical, com alguns exercícios propostos. Já deixa garantido aí papel, lápis e caneta para a gente poder trabalhar. Até mais, forte abraço e nos vemos logo mais.